do próprio nome falar sobre teoria dos jogos. E aí você faz escolhas que você teria mais probabilidade de ganhar. Tá. Clara colocou estratégia dos jogadores, técnicas. Como assim? Bom dia, professor. Porque dia. acredito que se vai ter essa interação entre os diversos jogadores, cada um vai ter até mesmo no mercado, cada empresa vai ter uma estratégia, vai ter uma técnica para lucrar mais. Então, acho que vai versar um pouco acerca disso. Entendi. Mais alguém? Vocês já ouviram uma história de Garrincha na Copa de 58? O técnico era Vicente Feola, e aí ele deu a instrução para o jogador. Disse, olha, Garrincha, você dribla 2 jogadores pela ponta direita, aí chuta cruzado e Vavá faz o gol. E Garrincha, na ingenuidade dele, perguntou, professor, tá certo, o senhor combinou com os russos? Porque muitas vezes a gente pensa em algo, a gente desenha uma estratégia e esquece que nossa conduta, nossas escolhas vão ter um impacto nas escolhas dos outros. É por isso que essa palavra que Marlowe utilizou inicialmente, que depois os outros também se referiram, é tão importante, de interação. Tá? Então, existem alguns autores até que criticam o nome teoria dos jogos. Eles sugerem nomes que envolvam a interação entre os jogadores, das estratégias interativas, porque ele mostra uma relação entre pessoas no sentido amplo, entre jogadores. Então, quais são os elementos da teoria dos jogos? Ele tem jogadores, e aí Marla pode ser qualquer pessoa, seja uma pessoa individual, pode ser uma empresa, pode ser um país, tá? Não tem limite. Existe inclusive jogos evolutivos que é muito usado em biologia, que os jogadores não são nem agentes racionais. Isso aí é uma outra sub-área específica que a gente não vai tratar. Para facilitar, a gente vai pensar sempre em jogadores como agentes racionais. E esses jogadores vão escolher estratégias. Que é o segundo elemento. Mesmo que ele não pense da forma jogo teórica da situação, mas isso não significa que ele não está escolhendo estratégia. Tá? Às vezes o jogador ele pode não ver a estratégia, mas ele tem estratégia no sentido de conjunto de opções de comportamentos para ele. Tá? Então a estratégia é o conjunto de opções ou de escolhas de comportamento. E, por fim, o jogador ele tem como objetivo um resultado. Tá, então se você pensar assim, quase toda interação pode ser um jogo. Desde, sei lá, coisa de criança, pau ímpar. Quando você vai brincar de pau ímpar, você tem 2 opções. Né? Primeiro você escolhe qual dos dois você quer, e aí você tem 2 opções de estratégia. Ou você bota o número par, ou você bota o número ímpar. E o resultado vai ser sua interação com a escolha da estratégia do outro jogador. Às vezes a gente fica pensando, muitas vezes quando a gente vai tirar pau ímpar, a gente coloca números maiores do que 1, né? Coloca 3, 4, como se fizesse diferença. Colocar 0 e colocar 4 é a mesma coisa. É número par.
Colocar 1, colocar 3 e colocar 5 é a mesma coisa. Mas, então, por isso que eu resumi as estratégias em duas. Você coloca o número par e o número ímpar. Ou o número ímpar. E o resultado você ganha ou perde. É um jogo que não tem empate. Tem? Não tem. Para alguns jogos existem empate, para alguns jogos é possível. E eu falo do empate, Daniel, porque alguns jogos permitem cooperação, outros não. Geralmente jogos que a gente vai ver depois, que se chama jogos de soma zero, que é aquele que um ganha, o outro perde necessariamente. Esses jogos, eles não tem, é difícil ter algum tipo de cooperação entre os jogadores. Tá, então a teoria dos jogos ele tem esses 3 elementos. E aí, só para voltar a algumas coisas que falaram, Gabriel falou de probabilidade e Luedson falou de análise combinatória. Tem muito, como eu falei, de matemática. É um ramo da matemática, apesar de ser usado pelas ciências sociais e até biológicas. É um ramo da matemática. Mas tem muita coisa tem muita coisa escrita de modo não matematizado. Então, é de fácil acesso à compreensão. A formalização, alguns dos primeiros estudos foram feitos basicamente com raciocínio de análise combinatória, porque se a gente vai pensar qual a melhor estratégia para o jogo do pau ímpar. Hein, Gabriel? Se você está pensando em um jogo só, não tem. Mas se você está pensando em muitos jogos, infinitos, qual é ao menos a estratégia que você vai aumentar ou reduzir sua chance de perder? Se for o mesmo participante, tentar analisar a estratégia escolhida pelo outro agente, se ele só colocar um número par ou só colocar um número ímpar. Tá, que você vai ter sua estratégia e analisa do outro. Sim. Quando houver interação. E se o outro for plenamente racional? Excelente, claro, você vai tentar ler o comportamento do outro. Mas se o outro agente for plenamente racional, tão racional quanto você sabe que ele não vai deixar que você perceba, e aí a melhor estratégia é você também não deixar que ele perceba a sua e fazer escolhas sempre aleatórias. Sempre aleatórias, que aí o seu ganho vai ser 50%. Se você permitir que haja uma previsibilidade do outro lado, piora para você. Tá. A gente está sempre lidando, aqui todos esses exemplos foram com probabilidade. Né? E aí você, para probabilidade, precisa saber a quantidade de opções que o outro tem. Por fim, nessa parte introdutória, saber a teoria dos jogos é uma forma estratégica de ver as interações. Então, ajuda, porque é uma forma estratégica, mas não significa necessariamente que você vai ganhar mais, Edson. Por exemplo, você pode saber todas as jogadas possíveis do jogo de xadrez, mas não significa que você vai ganhar o jogo. Você pode jogar com alguém que nunca jogou e essa pessoa ganhar de você. Não é verdade? O jogo de xadrez é um jogo que tem quase um número extremamente alto de estratégias possíveis. E aí, mesmo que você saiba, tipo o computador sabe, mas o computador pode perder. Geralmente, hoje em dia não está perdendo mais. Tá, então é uma forma estratégica, é uma forma de ver as relações estratégicas. Forma estratégica. Tá, parece meio genérico.
E até isso é muito útil para a gente, porque a gente pode usar em várias situações. Muitas delas econômicas, por isso que algumas pessoas citaram aí a questão do mercado, mas a gente pode usar também em qualquer situação. E eu vou comentar aqui para vocês alguns jogos clássicos. Antes de entrar nos jogos clássicos, a gente tem três formas de ver um jogo, de desenhar um jogo, de mostrar para outras pessoas, porque você pode entender as relações, entender as estratégias e não escrever. Óbvio que quando você escreve fica mais fácil de visualizar, fica melhor. As três formas, geralmente os livros só falam de duas, mas tem três. A primeira forma é a forma normal, que é através de matriz. Então vamos lá. Forma normal, tem aqui Loedson, joga desse lado, e Gabriele aqui em cima. Se eles vão brincar de pau ímpar, Gabriele pode colocar par e ímpar, e Loedson pode colocar par e ímpar. Não necessariamente precisam ser iguais as estratégias dos dois jogadores. Nesse caso é. Para simplificar o raciocínio, a gente pode supor que Gabriela é par e Loedson é ímpar. Tá? Sempre. Só para facilitar. Se ambos colocam par, Gabriele vence e Loedson perde. Se ela coloca par e Loedson coloca ímpar, Gabriele perde e Loedson vence. E assim sucessivamente. Se for ímpar e par, Gabriele perde e Loedson vence. Se for ímpar e ímpar, Gabriele vence e Loedson perde. Pronto. Isso é uma forma de visualizar de modo bem simples. Óbvio que se você tiver outras informações, você pode agregar, como inclusive a probabilidade de escolha de cada um deles, que foi a sugestão de Clara. Se começa a ser um jogo repetitivo, eles jogam várias vezes essa situação, você pode dar um peso de probabilidade para cada uma dessas estratégias. E isso, vocês já viram, eu gosto muito de futebol, como vocês já perceberam. Às vezes em disputa por pênaltis, não sei se vocês já viram, o goleiro, hoje em dia, ele pega um papelzinho para ver o histórico dos jogadores. Já viram isso ou não? Isso do papel não. Mas às vezes chega o auxiliar técnico, o treinador de goleiros, e começa a dizer, ó, Daniel costuma bater rasteiro do lado direito. A Gabriele chuta do lado esquerdo. Clara chuta sempre do lado direito. Pois é, mas por que, Marla, é difícil pegar os de Gabigol? Já viu a distribuição dos chutes dele? É porque ele é muito bom, professor. Aí. Não, brincando, mas é porque, sei lá, ele não vai no canto certo. Pois é, e aí você reduz no caso dele, é o inverso. Ele, assim como alguns outros poucos jogadores, ele costuma esperar a movimentação inicial do goleiro. Ele deixa para a última hora o chute dele. Então ele deixa que... a gente vai ver que existem outras formas de representar jogos em que as jogadas, as escolhas são sucessivas. Na forma normal, ela tem algumas vantagens, porque é de fácil visualização, principalmente se a gente está falando só de dois jogadores, porque se coloca mais um jogador aqui com Gabriele e Loedson, já não seria bidimensional, né? Seriam 3 dimensões e aí não ficaria muito prático para ver a interação. Aí vocês vão dizer, pau ímpar não pode ser de 3, né? Mas a gente pode pensar um outro jogo, como, sei lá, a dedonha.
É um jogo também. Só que aí as estratégias são mais incertas. Sim, mas aí voltando ao caso do goleiro, ele tenta estudar os jogadores. No caso, quem faz isso não é ele, né? São os treinadores de goleiro. E passa a informação, porque em geral as pessoas tendem a repetir o seu comportamento. Então, se eu sei que um jogador tal ele chuta mais para um lado. Felipe, desculpa. Pedra, papel, tesoura só pode 2, não é? Mas, enfim, continuando o raciocínio, você pode colocar outros elementos de probabilidade aí, tá? Se você conhece as decisões dos jogadores. E aqui eu coloquei também, de forma bem simples, vencer e perder. Não é? Mas você pode ter resultados numéricos. E aí, quando a gente coloca números aqui, a gente está pensando em utilidade. Tá? Não necessariamente o número significa... Às vezes é em valor absoluto, o número certo. Outras vezes é em utilidade, que o número não representa uma grandeza específica, é só uma relação ordinal. Estão lembrados disso? Para teoria utilitarista, a gente usa o modo de não cardinal, mas ordinal. Então, um número ser maior do que outro significa que um é melhor do que outro, mas não em termos de grandeza. Robson disse, mas se os jogadores têm informação que os goleiros recebem o histórico deles, eles não vão tender a mudar o comportamento? É o que acontece com alguns. Hoje em dia eles mudam. Quando você... E aí, Robson, é o que eu falei para a Clara no caso lá do pau ímpar, que eu perguntei qual a melhor estratégia se você vai jogar infinitas vezes. Se o outro jogador não é plenamente racional, se ele não é, você pode conseguir olhar esse histórico dele. Se ele é plenamente racional, ele vai fazer isso que você disse. Ele vai mudar também. Ele não vai deixar que o outro leia. Até tem uma aula online do curso, tem um curso todo de teoria dos jogos. Tem vários cursos, vários. Mas tem um que eu achei bem legal. Faz muito tempo que eu vi. É de Yale, salvo engano. E na primeira aula o professor faz um teste com os alunos. Ele diz para todos escreverem um papel do seguinte: um número de 1 a 100. Você tem que escrever no papel um número de 1 a 100. Eu já vou dar a resolução aqui para vocês, que a gente não tem tanto tempo. Então você tem que escrever um número de 1 a 100. E vai ganhar o prêmio quem colocar o número mais próximo de 1/3 da média dos números que forem colocados. Entenderam? Quem ganha não. Entenderam como é? Então vamos lá. Se a média for 100, vai ganhar o prêmio quem colocar o número mais próximo de 33. Tá? Aí todo mundo escreve no papel. Quanto é que vocês acham? A gente não vai ter muito tempo, mas quanto é que vocês acham que seria o número ganhador? A gente tem alguma informação sobre o comportamento das pessoas para ter uma noção da média? Foi na primeira aula de uma turma, como eu estou fazendo aqui com vocês. Cada um pega um papel, escreve um número e passa para mim. Seria mais ou menos entre 10 e 15, professor? Posso botar 12 para você, Gabriela? Pode ser. E aí, mais alguém? Eu sei que vocês não gostam tanto de matemática, mas não precisa... Podem chutar. 50. 25.
que mais? Só mais um. 33. Oi? 33. Tá. Só mais um, pelo menos. 5, 30. Tá. Se a gente soma esse daqui, qual seria a média? Alguém com uma calculadora fácil aí? Seria por volta de 30, né? Robson colocou 22. Deu 30 mesmo, professor. Pronto. Tá. Um terço de 30, 10. Então ganharia quem colocou 10, no caso, aqui seria Gabriele. Óbvio que nem todo mundo participou. Mas se você for pensar que todas as pessoas vão ser racionais, elas pensam, o número máximo que pode ser é 33, né? Porque se todo mundo colocar 100, a média vai ser 100, e um terço disso é 33. Então o número máximo é 33. Aí eu já excluo os outros. Se o número máximo é 33, todo mundo vai colocar no máximo 33. Quanto é um terço de 33? 11. Então vai ser no máximo 11. Eu já excluo acima de 11. Se todo mundo sabe disso e vai colocar 11, a média vai ser 11, e um terço disso é um pouco menos do que 4. Aí você já exclui tudo acima de 4. E você vai indo assim até que você chega no 0. No caso, no 1, que eu vou decidir 1 a 100. Não é verdade? Tá. E é legal porque ele faz esse teste com a turma lá em Yale, e ele não chega no 1. Ele diz que ele faz isso em todas as turmas, ano a ano, ou semestre a semestre, e ele diz que é engraçado que o número vai diminuindo. Provavelmente as turmas falam, alguns alunos falam de um ano para o outro. Tá, por que eu falei sobre isso? Porque Robson disse que os goleiros recebem informação, então os jogadores sabem disso e vão mudar o comportamento. É aquele, ele sabe que eu sei, que ele sabe que eu sei, e por aí vai. Teoricamente, se você vai para uma racionalidade plena, isso chega no infinito, e esse jogo seria 1. Mas os jogadores não... Na vida real, as pessoas não jogam com esse nível de informação perfeita. Tá? Não se sintam desconfortáveis por terem colocado esses números mais altos. Tá? Lá também, o professor disse que começaram com números bem altos e ano após ano foi diminuindo. Mas é só para mostrar essa questão do regresso ao infinito da racionalidade. Eu saber que eu estou jogando com pessoa racional, e aí eles sabem que também eu sou racional, e por aí vai. Tá? Então existe um limite de racionalidade que é dado em geral pelos custos de transação. Se você for lembrar do conceito de custo de transação, imagina, para você parar, para começar a ficar calculando, mesmo que seja um número simples, tem um custo para você, não tem? Seja de tempo, seja de atenção, de cansaço. Então as pessoas terminam que não vão até o extremo da análise. Tranquilo isso? Então, Robson, muitas vezes o jogador ele vai saber que isso é muito claro quando o jogador perde o pênalti, ou quando ele faz, e o juiz manda voltar. Imagina uma situação dessa. O que é que você faria, Robson? Bateria no mesmo canto ou em outro? Hein, Robson? Pronto, Robson disse que bateria no meio sem pensar. Existem estudos sobre pênaltis, e a melhor estratégia para o goleiro é esperar no meio. Geralmente eles não esperam, eles sempre pulam. Mas... Exato, Rafael. O normal é estudar o comportamento do goleiro também. Só que aí se foi de um lado, imagina, foi na direita e o goleiro pulou para a esquerda. O goleiro ficou parado.
Aí o goleiro fica, eita, será que ele vai repetir? Ou ele acha que eu vou pular lá porque ele bateu e aí ele não vai repetir? Aí só que se ele sabe que eu sei disso, aí fica naquele loop infinito. E aí às vezes é mais fácil chutar no meio. Mas se os goleiros em geral ficassem parados, a chance deles pegarem seria maior. Porque em média tem mais pênalti mal batido. Ou batido no meio. Mas enfim, isso é economia do esporte, que tem muita coisa legal. Mas a gente não vai fazer isso agora. Tá, então essa é a primeira forma de ver, a forma normal. E eu fiz mostrei esse joguinho aqui, essa brincadeira, para mostrar que o comportamento, a questão da racionalidade, né, do loop infinito. Isso aqui foi para mostrar. Em termos de racionalidade, esse tipo de racionalidade se chama racionalidade limitada. Limitada, essa expressão veio de uma tradução literal de um termo criado por um psicólogo, que até ganhou o Nobel de Economia, Simon, e é limitada no sentido de matemática, no sentido de quase que de fronteira, tá? Não é, às vezes eu falo brincando que tem algumas racionalidades que são muito limitadas, mas é só de sacanagem, porque esse limitada não é a expressão do senso comum, tá? É a expressão de matemática. A expressão em inglês é bounded rationality. Mas enfim, a gente trabalha com racionalidade limitada, não racionalidade absoluta. Tranquilo isso? Então, não existe loop infinito. Mas você não sabe até onde vai. Tá. E a outra forma de representar os jogos? Eu falei de forma normal. Eu disse que tinha outra que era muito usada nos livros, que é a forma extensiva. A forma extensiva é também conhecida como em formato de árvore, que tem lá os comportamentos. Primeiro agente decide, aqui tem A, ele pode escolher esquerda ou direita. Contrário, né? Esquerda ou direita. E aqui tem B, que ele pode escolher também esquerda ou direita. Eu estou colocando as opções iguais, mas, repito, não precisam ser iguais. E aqui no final a gente tem os resultados. Não. Tem os resultados. Alfa, beta. Delta, epsilon, gama, ômega, qualquer coisa. Estamos colocando XY. E aí tudo a matemática ela é uma linguagem. E como em todas as linguagens, você tem que ter algumas convenções para o uso dessa linguagem. Em geral, o primeiro número, alguns autores podem colocar de modo diferente, mas aí é só você ver como ele classifica. Então, esse primeiro número aqui é para o que está em cima. Esse segundo aqui é para o que está aqui na direita. O primeiro número é para o que está lá em cima, para A. E o segundo número é para o segundo jogador. Se tivessem mais jogadores, seria o terceiro. E por aí vai.
Tá. Qual a grande vantagem da forma extensiva de ver o jogo? É para jogos sequenciais, que a escolha das estratégias não é no mesmo momento. Faz sentido? Porque você primeiro vê aqui um age e depois outro, né? No jogo normal, o momento tende a ser o mesmo. Mesmo que não seja o mesmo momento, o outro jogador não tem informação. Então, voltando ao jogo do pau ímpar. Gabriela e o Edson não precisam colocar o número na mesma hora. Mas o outro não pode saber do resultado. Se souber, fica mais fácil representar no jogo extensivo. Professor, Oi, Felipe. em um jogo como o xadrez, a forma extensiva seria mais adequada, né, para analisar as jogadas? Perfeito. Ela é mais fácil de você visualizar. Óbvio que num jogo como xadrez é quase impossível desenhar esse jogo extensivo. Porque você tem muitas opções. A própria primeira jogada, Felipe, o jogador tem quantas opções? Eu não lembro, eu sei muito pouco de xadrez. Acho que pelo menos... São 8, né? Não, são 10. Não, são 8. São 8 filas. Então ele pode jogar 1, 2, perto de 20 opções. Só a primeira jogada. Então, em tese, você poderia representar de forma extensiva, mas ficaria muito grande. E a terceira forma, que, como eu disse, os livros não falam, mas que é uma forma matemática. Que você coloca você define aquelas 3 os jogadores. Você define como em matemática, né? Sei lá, coloca J igual a o conjunto de jogadores. Você pode enumerar ou pode colocar enfim, vamos aqui enumerar Gabriele e Edson. As estratégias. Você também enumera como outro conjunto. Ou você pode colocar como uma função, porque geralmente o comportamento de um depende do comportamento do outro. Nesse caso do pau ímpar, nem tanto. Tá? Mas você pode colocar uma função, assim como o resultado. Geralmente também é uma função do comportamento dos outros. Então você pode colocar como é que ele faz para maximizar o resultado dele. Tá? Essa forma é mais usada nos artigos que usam teoria dos jogos. Eles botam essa forma matemática, que é a descrição perfeita do jogo. É como se fosse... você pode colocar uma foto de alguma coisa e você pode descrever, não pode? Essa forma matemática é a descrição. Tá, então essas são basicamente as 3 formas de apresentar o jogo às outras pessoas e até a você mesmo. Além disso, o que é que a gente deve considerar? Tem 2 coisas que são muito importantes, que são decorrência das informações. A gente viu aula passada muita coisa sobre informações, né? As informações podem ser perfeitas ou imperfeitas, completas ou incompletas. E completas diz respeito ao conjunto de informação, se você tem todas as informações possíveis. Perfeitas diz respeito à simetria.
Então, pode ser que as partes não tenham informação completa, mas eles têm a mesma informação. Tá? Ambos têm as mesmas informações. Então, isso você diz que as informações são perfeitas. Outra coisa a ser considerada é o momento do jogo, como eu falei para vocês. O momento do jogo, ele pode ser simultâneo ou sequencial. E aí as estratégias são diferentes. A Lueto perguntou sobre as informações. Claro, Lueto. As informações perfeitas, elas dizem respeito à distribuição. Entre os jogadores. Então, a gente viu na aula passada a simetria de informação, né? A informação perfeita, ela que não é assimétrica. Ela é imperfeita quando ela é assimétrica. Então, se você vai comprar um carro e você tem as mesmas informações do que o vendedor do carro, as informações são perfeitas. Tá? E a completude diz respeito ao conjunto informacional como um todo. Pode ser que as partes não tenham sei lá. A gente está saindo agora da pandemia, e na pandemia tem muita coisa nova, né? Onde as partes, pegar um medicamento, a vacina, por exemplo. Vocês sabem se a vacina causa algum problema no sistema imunológico? Nem o fornecedor sabe, porque não tem informação completa. Mas eles podem passar todas as informações que eles têm pro órgão regulador e pro consumidor. Tá? Então a informação completa ela diz respeito ao conjunto informacional que envolve o jogo. E a perfeição diz respeito à distribuição dessas informações. Tá? Ao conjunto. Tranquilo, Ladson? Então você pega um jogo como o xadrez, as informações são perfeitas e completas. Todas as pessoas sabem, não tem um trick, um macete para você, diferente do jogo do computador, né? Que às vezes tem algum código que você coloca lá e você consegue algo diferente. No jogo de xadrez não. Todo mundo sabe, ou pode saber, quais são as possibilidades do jogo. Pronto. Aí você não tem essa completude ou a simetria das informações. Tá. E quanto ao momento, pode ser simultâneo ou sequencial. Quanto a isso é tranquilo, né? Quanto tem uma outra característica importante, repetição. Ele pode ser um jogo só, que é o one shot. Ele pode ser repetitivo. Com duas situações. Quantidade conhecida. Ou três situações. Quantidade não conhecida e infinitas vezes. Como a gente está tratando aqui só de definição, não vou falar agora sobre as estratégias, mas
O one shot é aquele que só acontece uma vez. Tá? O repetitivo com quantidade conhecida, como o próprio nome diz, a gente vai brincar aqui pau ímpar, Gabriele, 5 vezes. A gente sabe, você sabe quantas vezes a gente vai brincar. O com quantidade não conhecida é aquele que está se repetindo, mas você não sabe quando vai acabar. E por fim, infinitas vezes, aquele que você sabe que não vai acabar. Tá? Vocês acham que isso vai ter algum impacto no comportamento? Professor, Oi, uma pergunta. Fábio. Qual vai ser a diferença entre essa questão do repetitivo para a questão do sequencial? O sequencial diz respeito ao momento em que os jogadores expõem sua estratégia. Pode ser uma vez só, o jogo pode ser um momento só, mas ele pode ocorrer no mesmo momento. Tipo, tô brincando aqui de pau ímpar. Eu boto o número, Gabriela bota o número dela, na mesma hora. Então é simultâneo. Sequencial, porque pode ser a decisão de eu abrir uma empresa, entrar no mercado, esse é o primeiro ato, depois vai ser como as concorrentes vão se comportar. Eles vão escolher a estratégia deles depois que eu escolhi a minha. Certo? Certo. Isso pode ser em uma vez só esse jogo ocorrendo, ou esse jogo pode ocorrer várias vezes. Entendi. Tá? Então, e vocês acham que isso vai mudar a estratégia dos jogadores? Muda, né? Por quê? Dê exemplo aí. Porque dependendo da quantidade, você vai ter que, sei lá, bolar alguma coisa diferente, né? Para saber, para ganhar. Tá? E também pode mudar a disposição da pessoa para assumir certos riscos, fazer certas jogadas, porque interfere na estratégia, eu penso. Certo, boa. Talvez ele não mude. Talvez ele não mude se ele perceber que a estratégia dele está fazendo ele ganhar, tipo no caso do empopar, Tá. por exemplo. Tá. Ou para dizer. Pronto, vocês são jovens, então vou tentar pegar um exemplo mais próximo da realidade de vocês. Imagina, vocês vão para uma festa, pegar duas situações, e eu perguntar se o comportamento de vocês vai ser igual ou não. Vocês, vamos supor, todo mundo solteiro, querendo arranjar alguém. Aí vocês vão para uma festa da turma de vocês. Tá? É uma situação. A outra situação é vocês vão para uma festa em outra cidade. Vão para uma festa lá agora no São João. Vão lá para... Diga um São João bom aqui na Paraíba hoje em dia. Campina. Tem, né? Eu acho que tem. Campina, acho que tem coisa... Enfim. Aí vocês vão para Então, as duas situações, Marla. Uma é a festa da turma de vocês e a outra uma festa lá em... Não vou pegar nem Campina nem Bananeiras. Vou pegar um interiorzão lá perto do Ceará. Sei lá, Monte Oreb. Não sei nem se tem... Não sei nem se eles têm São João. Festa de São João. Tá. O comportamento de vocês nas duas festas tende a ser igual ou não? Não pode mentir. Tá? A gente está falando de situação teórica. Não, Rafael, como é... Aqui, na turma de vocês, vai ser como? Você vai se preocupar com o quê? Falando com o Rafael. Não, a gente não está falando especificamente de você. Um aluno. Não, eu sei. Jovem, mas a gente fica mais à vontade com pessoas conhecidas. Isso, Felipe. Mas, principalmente, quando a gente tem uma pessoa que a gente gosta muito. No caso, uma pessoa para ficar conversando, né? Agora, estamos falando de que situação de festa, professor? Porque existe nas festas que a gente vai, no caso, para tirar mesmo, e festa que a gente vai para curtir. Festa para tirar, Rafael não vai, nem festa para curtir. Mas, mas pensando... uma situação que eu tenho que ir, eu prefiro ir numa festa que eu tenha conhecido. Tá. Não festas de pessoas que eu não conheço. Tá, mas como eu falei, imagina, vocês estão todos solteiros e a ideia é pegar gente, é só
curtir. E aí? Então, ideal. Assim, Ideal eu pego de outro lugar, porque eu não vou estar aí próximo a mim. Ó, Tem que então, pensar nos meus próximos 5 anos. boa. Ou seja, a estratégia vai ser diferente, né? No jogo repetitivo. Porque se você está interagindo somente uma vez, se é o one-shot game, você pode mentir, pode fazer o que for, afinal de contas não vai ver mais, seja o que Deus quiser. Não é isso aí? Não, eu estou supondo, Felipe, o comportamento de um agente racional. Ou você vai, não vou, eu quero saber se você na festa lá, Felipe, vai ficar pensando, eu não vou mentir não, porque é imoral isso. Aí deixa um monte de gente lá sem você abordar. Mas enfim, isso serve tanto para o relacionamento amoroso, é um tipo de jogo. Inclusive, não sei se vocês já assistiram um filme chamado Uma Mente Brilhante. Tem o livro, é a biografia de John Nash, John Forbes Nash Jr. Tá, é muito bom o filme. E o livro também. Esse matemático, ele é um matemático que ganhou o Nobel de Economia em 94. Me desconcentrei lendo aqui. Mas enfim, Nash, e no filme é bem legal esse ponto. Ele teve um avanço importante na teoria dos jogos, que ele pensou num equilíbrio hoje em dia chamado equilíbrio de Nash, em homenagem a ele. Antes dele, as estratégias eram sempre pensadas em estratégia de dominantes, que você pensava só no seu comportamento, no qual era o melhor resultado para você, sem pensar no que como os outros iriam se comportar. E no filme é legal porque, não sei se é verdade, mas no livro ela não fala desse jeito, mas o Nash ele era bem bitolado, né? Inclusive ele tinha problemas mentais. Mas ele estava numa festa, estava fazendo o doutorado dele lá em Princeton. Aí ele foi para uma festa com os amigos. E aí estavam lá os 4 amigos, aí chegaram umas meninas. E aí eles ficaram confabulando, e todos, óbvio, queriam ir na mais bonita lá. Só que ele pensou, bem, se a gente for todo mundo na mais bonita, ela vai ficar cheia de si, e no máximo um vai pegar, provavelmente ninguém vai pegar, e vai sair todo mundo chupando o dedo, né? Sem conseguir ninguém. Aí ele combinou com os amigos, ele disse, por que a gente não combina para só ir nas menos bonitas, nas mais feinhas? Porque aí todo mundo, elas vão se sentir privilegiadas, porque geralmente devem estar acostumadas a não ser a primeira opção, e provavelmente todo mundo vai conseguir aí se escalar e vai sair melhor. E terminou que ele ficou tão empolgado com essa ideia dele que ele não pegou ninguém, né? Ele saiu logo para escrever essa ideia, onde ele previa a possibilidade da cooperação entre os jogadores para que a estratégia não fosse a melhor individualmente, mas coletivamente o resultado seria melhor. Tá? E aí a gente tem hoje em dia o conceito de equilíbrio de Nash, que é uma situação em que as partes não têm estímulos para mudar seu comportamento. Tá? Elas não necessariamente envolve cooperação, mas o desenvolvimento inicial dele era da cooperação. Mas é um bom filme, tá? Então recomendo, vou até colocar aqui. Uma Mente Brilhante. A Beautiful Mind. Uma Mente Brilhante. Mas enfim, então isso é só para mostrar a mudança de
de comportamento. E aí, mesma coisa, quando os jogos são repetitivos, e quando a gente falou que jogos repetitivos e jogos, um jogo só, não foi? Tá. Só que nos jogos repetitivos a gente tem 3 tipos de jogos diferentes. Quando a quantidade é conhecida, quando ela não é conhecida e quando joga infinitas vezes. Tá. No exemplo que a gente falou aqui, da festa, é uma quantidade conhecida, né? Vocês vão conviver juntos aí por uma quantidade repetida de vezes. Em geral, 5 anos. Se você pega a racionalidade plena, o comportamento do agente, ele pensa, não, já que vai acabar um dia, isso geralmente está ligado à cooperação. Então, já que vai acabar, eu posso antecipar os efeitos desse fim, e muitas vezes o comportamento ele seria igual ao comportamento de acontecer uma vez. Tá? Porque, como é que seria? Vamos pensar numa cooperação, um trabalho em grupo. Se você faz trabalho em grupo uma vez só, o que é que você pode fazer? Imagina, não vocês. Você está numa turma que não conhece ninguém, lá no outro curso vão pagar uma disciplina, ficaram interessados em economia, aí vão lá no departamento de economia pagar economia internacional. Para chegar lá precisaria pagar muitas outras. Mas vamos supor que vocês conseguiram, então lá, pagando economia internacional, conhece ninguém na turma, aí tem um trabalho em grupo. Será que vocês têm estímulo para fazer um melhor trabalho ou um pior? Um pior, porque é muito mais fácil se escorar, já que você nunca mais vai ver aquele pessoal. Perfeito, Felipe. Só que aí vão ser 3 trabalhos ao longo da disciplina. Tá? Ao invés de ser um só. No primeiro trabalho, você tende a se escorar ou não? Aí não, porque senão você já vai ficar com uma fama ruim e acabou com o resto. Tá. Aí você pensa, e no terceiro? Aí é diferente. Pode ou não também. No terceiro, é quase como se fosse o único, não é? Justo. Só que se a gente está num universo onde todas as pessoas são plenamente racionais, os outros jogadores vão pensar, no último jogo, todos os jogadores vão sacanear, vão jogar mal. Então, se no último todos vão fazer isso, eu vou ganhar e vou fazer no anterior. Porque no anterior eu já faço o trabalho mal feito, todo mundo vai fazer no último, mas eu faço em 2 porque eu trabalho menos. Certo? Faz sentido? Sim. Faz. E aí, só que o outro jogador, aí a questão do loop infinito, os outros jogadores sabem disso. Então eles vão querer ganhar de mim e vão fazer no primeiro. E aí eu vou e faço isso no primeiro também. Então, óbvio que isso é uma situação hipotética, né? Na prática, tem muitos estudos empíricos de teoria de jogos, tem muita coisa legal. Então, na teoria, quando a quantidade é conhecida, a tendência seria um comportamento parecido com de uma vez só, quando é uma vez única. Mas a gente sabe que na prática não acontece necessariamente isso. Tá? Por mais que para algumas situações a gente consegue antecipar. Tá? Então, se forem 3 trabalhos, é bem provável que no último o pessoal vacile mesmo. E os jogos que você não sabe quando é o fim? Imagina, vocês estão... Aí você tenta manter uma constante. Oi, Rafael. Aí você tenta manter uma constante de 10 e tentativas de resposta. Tá. É por aí. Imagina, vocês estão na relação de emprego, estão trabalhando numa empresa. Você não sabe até quando vai ficar lá. Pode ser demitido a qualquer momento. Não é? Ou pode ficar até se aposentar. Quando você não sabe o fim, em geral, o comportamento ele tende a ser... Existem estudos que mostram isso. Eles tendem a ser muito próximos de quando você tem a certeza que ele se repete infinitas vezes. Porque você não tem como antecipar a última jogada.
tá? Então, as pessoas tendem a se comportar quando não conhecem um fim, como se fosse infinitas vezes. Tranquilo essa questão da repetição? E como é que elas se comportam quando é infinitas vezes? Quando é infinitas vezes, tem algumas características que são muito úteis para a cooperação. A reputação importa. Por que é que Rafael não vai beber na festa com vocês? Porque Rafael não bebe. Mas, pensando nisso. Pronto, ela. Então, quero ter treta depois, né, galera? Porque a reputação importa, porque ela vai ficar receosa de passar uma imagem ruim. Por que que no trabalho em grupo vocês têm estímulo para se comportar melhor? Porque a reputação importa para os trabalhos seguintes. Imagina uma situação de mercado. Por que que essas empresas de Instagram, não sei se vocês já compraram, mas às vezes quando você está ali no Instagram, tem várias promoções, não é? Geralmente coisas que você está pesquisando. São empresas conhecidas, em geral. Não. São empresas chinesas, estrangeiras. E qual o grande problema, Fábio? Não é um jogo repetitivo. Aquela empresa não necessariamente está no mercado. E aí você não sabe se o fornecedor vai lhe entregar mesmo ou não. Na verdade, não sei se vocês já compraram ou se já ouviram algum depoimento de alguém que comprou e ou não recebeu, ou recebeu um produto de qualidade baixa. É por isso que a gente tende a confiar mais nos sites oficiais das marcas, porque elas estão repetindo, elas estão repetitivamente no mercado, e sendo assim elas vão evitar não cumprir o prometido. Exatamente. E aí a gente consegue fazer um vínculo direto, Felipe, com o que a gente estudou na aula passada, né? Se lembra da simetria de informação? Do risco moral? Se o jogo é repetitivo, você tem ferramentas de mercado para reduzir o risco moral. Quando eu digo de mercado, eu não estou nem falando só necessariamente em relações comerciais. Como os exemplos que a gente deu aqui, o mercado pode ser o mercado amoroso, pode ser o mercado estudantil, o mercado esportivo. Tá? Então, uma equipe de esporte, se você sabe que é o último jogo ou que está perto de acabar aquela equipe, você tem menos estímulos para pegar o caso de um jogador que está em fim de carreira. Nem sempre ele tem os estímulos, no fim do contrato, está acabando o contrato dele. Se ele não for um grande ídolo, que tem uma imagem... eu pensei nele, Robson. Se você não tem uma imagem a zelar, que vai lhe dar retorno financeiro depois, nos últimos meses do contrato, você começa a, como diz a gíria do futebol, ficar no chinelinho. Começa a inventar lesão para não jogar, para não treinar, porque está perto do fim do contrato. Mas nenhum jogador faz isso quando está no começo do contrato, porque sabe que vai ser repetido, não infinitas vezes, mas um número muito alto de vezes. Aquilo vai prejudicar a reputação dele no esporte. Tá? Então, mesmo que não seja uma relação comercial, como no caso, Felipe, desses sites oficiais de grandes lojas, tipo Amazon, Submarino, que seja, mas qualquer outra relação. Beleza? Então, tranquilo isso aí? Fábio? Consegui. Tranquilo, pessoal. Outra característica importante é se o jogo é de soma zero ou não.
Tá. O que seria um jogo de soma zero? Eu acho que é quando ninguém ganha, ninguém perde. Não. Quando o somatório total é zero. Então, que um ganha, o outro perde. O jogo de pau ímpar é um jogo de soma zero. Porque não tem como as duas partes ganharem. Ou não tem como gerar valor na relação. Pode ter empate também. Mesmo com empate, Luedson, não há perda. O jogo de soma zero significa que não há perda nem há ganho. É só uma transferência. Ou ganho geral. Oi, Felipe. É soma zero no sentido de variação. Variação total. Ia falar alguma coisa, Felipe? Comentando porque, no caso, realmente tem que ser a variação, porque, querendo ou não, alguém sempre perde, mas no caso da variação, ficaria zero. Nem sempre todo mundo perde. Não, alguém perde, para outro ganhar, alguém tem que perder. Mas no caso, a variação seria zero porque um compensa o outro, mas tipo, alguém sai perdendo, não sai não? Nem sempre. Por exemplo, a situação aqui que eu falei acima. Você vai numa festa. Aí você quer se relacionar com alguém. Você vê isso como uma perda para algum dos lados? Se o outro lado quiser também? No exemplo lá de Nash. Ninguém perdeu. Um caso muito discutido e que não tem muito mal... Tem gente que acharia que seria soma zero, mas não é. Comércio, compra e venda. Você quer vender um celular e aí o preço que você está disposto a vender o celular é R$2.000, Felipe. Certo? Por R$2.000 você entrega. O mesmo celular para mim ele vale R$3.000. Eu pagaria R$3.000 para ter esse celular que você tem. Se a gente negocia por R$2.200, tá? Tá bom o preço? Você aumentou sua satisfação em 200, não foi? Porque o celular... Vou pegar aqui. O celular para Felipe. Opa. Felipe. O celular... Ele é igual a R$2.000. Em termos de nível de satisfação. Ele dá o mesmo nível de satisfação. Ter o celular ou ter 2.000. Certo? E para Bradson... Ter esse celular vale R$3.000. Certo? Situação que a gente escreveu. Se eu compro o celular por 2.200, você agora vai ter 2.000, que é igual ao nível de satisfação de ter o celular, mais 200, não é? E eu vou ter o celular, que equivale a 3.000 para mim, mais... Não. Eu vou ter o celular mais R$800. Né? Que eu deixei de pagar. Certo? Tranquilo? Na verdade, isso aqui não é o valor. É o celular. É o aparelho. Pronto. Então você tem um aparelho. Eu vou ter um aparelho que me dá uma satisfação de R$3.000 e ainda fiquei com R$800 no bolso. E você ficou com R$2.000, que é o mesmo nível de satisfação do celular, e R$200 no bolso.
essa nossa transação gerou riqueza para os dois lados? Gerou, sim. Gerou. É um jogo de soma zero? Não. Não. Se fosse, você não me venderia. Você ficaria com ele. E eu falo isso porque tem gente que eu já escutei algumas. Se pesquisarem, vocês até vão ver pessoas falando como se o mercado fosse um jogo de soma zero. E não é. Jogo de soma zero seria, se não fosse um mercado, fosse uma transação obrigatória. Botasse um revólver na sua cabeça, um furto, um roubo. Aí você está perdendo e eu estou me aproveitando, estou ganhando o que você perdeu. Então, quando é somar zero, se um ganha, necessariamente outro perde, correto? Sim. Necessariamente. E mais do que isso, Felipe, não há incremento ou redução no valor total. Certo? Porque pode ser que tenha um jogo que não seja de soma zero e não seja de soma zero e uma parte ganha e outra vença. Ou que as duas ganhem. Desculpa, as duas não. E que as duas percam. Quer um exemplo disso? Tá. Que aí a gente vai para a parte seguinte, que são jogos clássicos. Existem vários estudos que criaram alguns jogos clássicos, que eles são interessantes. Se as duas perdem, não é soma zero, né? Sim, exatamente. É isso que tá. Existem vários jogos clássicos. E a grande vantagem dos jogos clássicos é que tem muitos estudos sobre eles e a gente pode aproveitar essa ideia geral para alguma situação cotidiana que a gente vai usar. Tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou dar, para responder a pergunta do Felipe, é o jogo da galinha. Eu gosto mais de chamar esse jogo o jogo do covarde. Botaram galinha porque botaram a tradução literal do nome do jogo em inglês, que é Chicken Game. Mas chicken lá é covarde, é medroso. Que é o jogo em que vem dois carros, um diferente para o outro. Tem dois carros aqui. Opa. Meu desenho é pior do que minha letra. Vem um de frente para o outro. E você tem duas opções. Ou você segue em frente. As duas opções. Então vamos lá. Tem lá. Ou você vai em frente. Ou você desvia. Se você desvia, você é o covarde. Então, frente, desvia. E aí que a gente tem Felipe e Felipe. Não, aí fica difícil demais. A gente tem Rafael e Fábio fazendo essa brincadeira. Tá. Então vamos lá. Se os dois desviam, vamos colocar, em termos de número aqui, o nível de satisfação dos dois seria -5 e -5. Tá? Porque os dois foram covardes. Considerando que quem entra numa brincadeira dessa pensa sempre em... É o machão, né? É o cara que quer ganhar. Então, brincadeira bem saudável, né? Bem saudável. Tem até um filme, não é exatamente diferente, mas os livros eles sempre citam um filme dos anos 60, eu acho, que é Juventude Transviada. Não sei se já viram esse filme. Os dois carros não vão um em encontro do outro, mas vão ambos em direção a um precipício para ver quem para primeiro. Bem saudável também. Tá, se Fábio for em frente e Rafael desviar, Fábio ganha, é o corajoso. Ele ganha aqui 5 e Fábio -10.
Lembrando que os números eles não representam grandeza, tá? Só ordem. Se acontece o inverso... Opa, desculpa. Aqui é o contrário. Rafael menos 10 e Fábio 5. Se Rafael vai em frente e Fábio desvia, é o contrário. E se ambos vão em frente, batem e os dois perdem. Menos 20, menos 20. Pronto, esse joguinho bacana aí, que eu não sugiro que vocês façam, não é um jogo de soma zero. Como é, Rafael? Sim, a teoria dos jogos ela é muito simples e trivial. Às vezes, algumas pessoas ficam até decepcionadas porque imaginam algo extremamente complexo. E tem muita complexidade matemática, mas é muito trivial, muito do dia a dia. Mas como foi sua relação aí com o negócio com o palhaço emoji? Eu não entendi. É que eu me sinto tão iludida, porque eu pensei que eu nunca tinha visto isso. Só sabe quem é o professor Gustavo Rabalho? Sei. Pronto. Foi ele que fez a gente analisar a teoria dos jogos, basicamente, né? Que ele fez a gente analisar a ideia de uma tecnologia IA de carros automáticos, né? De carros que dirigem só, para ver em situações de perigo o que a gente ia decidir. Se a gente desviaria da situação ou a gente deixava sem interferência, deixava rolar. Aí vai em frente. Tá, pronto. Sem dúvida tem muito aí de teoria dos jogos nessa sua estratégia. Então esse é o jogo do covarde, que é um jogo de soma não zero. A gente tem outros jogos parecidos com esse. Eu vou falar logo do mais importante, que é... Só um minuto, eu vou ao banheiro, já volto. Mas podem continuar contando piada aí, se quiserem. Tá, então o primeiro jogo que a gente viu foi esse da galinha, do covarde. Mas tem um jogo muito famoso, que talvez seja o mais famoso, que é o Dilema do Prisioneiro. Não sei se já ouviram falar. Professor, só um momento. Claro. Essa questão aqui do jogo do covarde sempre vai ser um jogo de soma negativa, é? Porque a sensação de perder é tão grande que não supera a sensação de ganhar? Como é, Fábio? Se esse jogo do galinha Tá. vai ser sempre um jogo de soma negativa. Porque a sensação de perder é muito maior que não consegue superar a sensação de ganhar. Sim. É isso? Há mais perdas envolvidas do que ganhos. Ok. E aí, se a gente for pensar no comportamento do imagina, Fábio pensa, se Rafael desviar, qual é o melhor para ele? Rafael desviou, isso aqui. O melhor para ele é não desviar. Ir em frente, não é? Não é isso? Sim. Isso. E se Rafael for em frente, o que é melhor para Fábio? Desviar. Agora vamos pensar por Rafael. Se Fábio for em frente, qual o melhor para Rafael? Desviar. Se Fábio desviar, qual o melhor para Rafael? Ir em frente. Então, a melhor situação para as partes é quando as estratégias são desencaixadas. São nesses dois aqui. Deixa eu pegar outra cor. Seria essa ou essa. Mas qual o problema? Esse jogo não tem o que foi chamado de equilíbrio de Nash. As partes têm estímulo para desviar. Porque se for nesse frente desvia, não tem uma solução única para os dois. Não tem uma solução que beneficia, que é a melhor para os dois.
Então, o que é que... Tá, essa situação a gente já viu no mundo, antes você lembra do prisioneiro. E tem uma situação que é muito vista em relações internacionais, que é o jogo da Guerra Fria, que é exatamente isso. E a gente teve situações onde tá lá Estados Unidos e União Soviética, e aí teve situações tanto para um lado como para o outro, onde, pegar aqui a situação da crise dos mísseis. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Que a Rússia mandou 6 mísseis nucleares para Cuba, na verdade como uma resposta, porque os Estados Unidos tinham feito isso na Turquia também. É um pouco mais complexo do que só aquilo dali, mas vamos pensar só naquele evento. E aí, a Rússia tinha 2 opções. Geralmente o jogo, quando eles expressam, é o inverso. Eles botam os Estados Unidos. E aqui é a Rússia. União Soviética. Ou eles atacam, ou não atacam, recuam, na verdade. E a Rússia também pode fazer a mesma coisa, ou atacar, ou recuar, atacar, recuar. E os resultados vão estar aqui embaixo. Não são iguais, né, esses X, mas só para a gente não perder tempo pensando no resultado aí. O que é que, em algumas situações, eles fizeram? Na época de Khrushchev. Ele disse, Estados Unidos, não tem a opção de eu recuar. Se atacar, já está automático o botão lá da Guerra Fria, dos mísseis. Então, se atacar, vai ter retaliação automática. Quando você exclui essa possibilidade, você reduz a quantidade de estratégia, porque a estratégia dos Estados Unidos não é só atacar ou não atacar. É atacar, recuar. Porque depende do comportamento do outro. Então é o caminho todo. Esse caminho e esse. Esse caminho e esse. São 4 caminhos diferentes. Não são 4 caminhos diferentes? Quando uma das partes diz não existe esse caminho e dá provas suficientes disso, você reduz a estratégia do outro pela metade, no caso aqui. Isso foi o que, durante tanto tempo, garantiu a paz. Porque os Estados Unidos, óbvio que você pode inverter a sequência dos jogadores aí, os Estados Unidos sabiam que se houvesse o ataque, sem dúvida teria como resposta o ataque. Então você excluindo, na verdade geralmente eles excluíam a outra aqui, eles excluíam o ataque se um recuasse, evitavam, porque como é um jogo sequencial, aqui a gente começava outro, né? Só para vocês entenderem como funcionaria um jogo sequencial. Aqui seria só que com jogadores invertidos. Então, só para seguir um pouco mais. Então, ataque, recuo, ataque, recuo, ataque, recuo, ataque, recuo. E todas as duas partes mandaram o mesmo sinal.
Se você atacar, não tem possibilidade de recuar. Então, corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Com isso você reduz... E aqui já seria os Estados Unidos. Então, com isso você manda um sinal para outra parte que se ela atacar, o resultado vai ser muito mais difícil. É como se Rafael dissesse para Fábio, Fábio, eu não vou, e Rafael é mais doido do que Fábio, nesse exemplo, claro. Rafael diz, Fábio, eu não vou desviar nem a pau. Se você vier, a gente bate, mas eu não desvio. E Fábio sabe que Rafael é desse jeito. Então ele exclui a possibilidade do desvio. Imagina. Pegar uma outra cor. Ele simplesmente exclui isso daqui. E aí Fábio prefere ficar com fama de covarde do que perder tudo. Então o jogo do covarde, ele nos ensina que às vezes você exclui uma possibilidade de estratégia, você termina tendo um resultado melhor para as duas partes. Tá? Principalmente se for um jogo sequencial. Então, qual foi o caminho que as duas partes ficavam? Basicamente com ataque, se atacar vai dar merda, e recuar, que todo mundo vai ficar sem brigar. E foi esse o caminho escolhido. O que já era bem previsível. E aí, se vocês forem um pouco mais atrás, já ouviram falar do período da Pax Romana? Uhum. O que era a Pax Romana? Foi a paz pela guerra, né? Roma conseguiu um poder militar tão grande que chegava nos outros territórios e impunha a sua paz através de sua lei. Salvo engano, a expressão em latim é civis. Passem para bellum. Se queres paz, te prepara para a guerra. É o ditado romano. Que não necessariamente é de atacar, mas na hora que você cria o receio da outra parte, que se atacar vai dar merda, a outra parte fica... considera isso como sendo um caminho inviável. Então, se você está lidando com pessoas racionais, e foi o que aconteceu na Guerra Fria, a gente não teve nenhum incidente mais grave por conta disso. E aí, agora, na Guerra da Ucrânia, pela primeira vez, estão cogitando usar arma nuclear para um ataque. Não é? Certamente vocês já devem ter ouvido falar nisso. Por quê? Porque não tem medo de retaliação. A Ucrânia vai fazer o quê? Não existe paridade de armas, né, entre um e outro, né? Pois é. E mesmo que não tenha paridade perfeita, porque o arsenal americano era muito maior do que o russo, mas ambos iam se dar mal. Então, no exemplo lá do covarde, do carro, mesmo que o carro de um seja mais seguro do que o do outro, ninguém vai arriscar a sua vida por mesmo que saiba que tem menos probabilidade de se dar mal, não vale a pena. É uma guerra onde todos perdem. Então a estratégia da Pax Romana, se queres paz, prepara para a guerra, é uma estratégia para agentes racionais. Até tem um fato que eu acho interessante. Uma vez quando eu morava em São Paulo, fui para uma palestra de Robert Aumann, que é um outro matemático que ganhou o Nobel de Economia. E foi numa sinagoga. E ele estava falando que a solução para o conflito lá no Oriente Médio, de Israel, ele é judeu. O conflito lá de judeu com os palestinos, ele disse que a solução seria Israel se armar muito, mas não atacar. Ele não precisaria atacar.
com base nessa lógica da Guerra Fria. Ele tem muitos estudos sobre a Guerra Fria, muita coisa legal. E aí ele falou isso. E foi impressionante que um monte de senhorzinho lá, mais radical, começou a brigar com ele, dizendo que não era a solução, que tinha que dar um cacete nos palestinos. Isso foi quando, professor? Só por curiosidade. Tá. Assim, mais ou menos em que ano? Acho que vocês não eram nem nascidos, não, tô brincando. Mas eram crianças, acho que foi por volta de 2000 e... Pouco, né? 2008, talvez. 2009. Não. 2008. Porque Israel já é bem armado, né? Já é um estado bem... Eu entendo a lógica dos senhorizinhos lá, porque os palestinos, não só os palestinos, em geral, aquele conflito como um todo, ele não tem muitos agentes racionais, nem de um lado nem do outro. O cara que está disposto a morrer por uma causa, ele não é um agente racional. Então, essa lógica não sei se vale. Esse é o problema, né? Mas Porque a enfim. gente poderia pensar assim, né? Exato. Vamos resolver aquele conflito que é milenar ali, coloca armas nucleares para ambos os lados, então vai existir essa pax aí. Tipo, na época da crise dos mísseis, foi um dos motivos do rompimento de Che Guevara com Fidel. Porque Che Guevara era loucão e ele queria tacar fogo. Então, não é... Enquanto que Fidel era mais estrategista, né? E sabia que não valeria a pena e tal. Foi mais político. Mas, enfim. Isso acontece muito também na questão da relação da Índia com o Paquistão atualmente, né? Sim. Que ambos são potências nucleares, não se dão muito bem. A Índia é politeísta, o Paquistão é muçulmano, majoritariamente, né? Mas a questão histórica... exato. É mais histórica, mais do que religiosa. É uma questão histórica de território. Eles brigam lá pela região da Caxemira. É um negócio bem, bem complicado também. Então vamos lá. O jogo do Covarde nos passa essa ideia. Mas antes de acabar, eu tenho que falar do jogo mais importante. Tem o jogo clássico mais importante que tem, que é o Dilema do Prisioneiro. Alguém já ouviu falar nesse jogo ou não? Como é, Rafael? Me conta aí. É como se fosse uma tentativa de deles dois se darem bem sem que se interfira no jogo do outro. No caso, vou dar exemplo, que é o exemplo que eu recebi. Foi o exemplo de que existem dois prisioneiros, eles vão pagar pelo mesmo crime. Só que eles eram comparsas. E aí, o que eles fazem? Um decide, eu vou falar tudo, eu vou assumir o crime, e você fica na sua, não fala nada. Ou seja, um assume o crime e o outro fica de boa. Mas o outro também pode pensar nisso. Que vou assumir o crime e você ficar de boa. Ou seja, ambos querem tentar positivamente para um e não interferir no outro, só que não sabe como que vai lidar o outro. Eu acho. Acho que foi isso que eu entendi, galera. Não vamos confiar muito em mim, não. Mas foi boa. Então vamos lá. E esse jogo foi feito nos anos 50, porque lá nos Estados Unidos há muito tempo que é possível o que eles chamam de plea bargain, que é mais ou menos como delação premiada aqui no Brasil. E aí nesse jogo você pega dois criminosos, peguei aqui duas criminosas, Eduarda e Rafaela. E aí cada uma vai para uma sala incomunicável, não conversa com a outra. A gente vê muito isso em filme. A polícia só tem provas de que as duas cometeram um crime de porte médio. Sei lá, um furto. Ou receptação, enfim. Mas a séria suspeita de que as duas participaram de um crime muito mais grave. Só que para isso precisaria de mais provas. E aí o que a polícia faz? Só para as duas, conversa separadamente. Vocês têm duas opções. Ou vocês confessam aquele crime mais grave, e se você confessar, Eduarda, você vai praticamente sair livre,
e vai ficar toda a culpa com a Rafael. Então você tem duas opções. Ou você confessa e vai para casa, ou você não confessa e vai ser presa aqui por furto. Ou você confessa que mataram alguém, Clara, ou vai ser presa por furto. Se você confessar, toda a culpa vai para a Rafael. Você testemunha e vai para ela. E aí eu chego depois para a Rafael e falo a mesma coisa. Vocês não podem conversar entre si. Então cada um tem duas opções. Ou confessar, ou não confessar. Ou se calar. Confessar e se calar. Em termos de resultados, vamos pensar aqui. Se Rafael confessa e Eduarda confessa, as duas vão ficar presas, porque aí, se você demorar para confessar, Eduarda e Rafael confessar, depois, se as duas confessarem, eu vou ter prova para as duas, e as duas vão ficar presas por muito tempo. Vou pegar aqui 8 anos. Se Rafael confessa e Eduarda fica calada, toda a culpa vai para Eduarda. Então, Rafael vai para casa, 0. Aqui vamos pensar número negativo, tá? Já que a prisão é algo ruim. Rafael vai para casa, 0. E Eduarda fica com menos 10. Se acontece o inverso, fica lá o inverso. Menos 10 e 0. Se ambas se calarem, ambas vão ser presas por um crime menor. Então, menos 3 e menos 3. Qual a melhor estratégia para elas? Bem, se você tiver informação completa e perfeita, qual a melhor solução, Rafael? Já cometeu o crime, já foi. As duas se calarem, né, professor? Pronto. Esse daqui seria o melhor para as duas, não é? Tá. Mas aí, vamos lá. Eu não tenho como garantir, Eduarda, você não tem como garantir que Rafaela vai se calar. E aí onde usa aquele As duas raciocínio. não podem combinar, né? Não podem, cada um está na sua sala. Vamos qualificar a situação, a gente conversa antes e fala, não vou falar nada. É isso. Pronto. Mesmo, excelente, vocês conversaram antes, combinaram. Ó, se a gente for pega, não fala nada. Tá, só que você não tem como fazer o enforcement, você não tem como fazer esse contrato valer. Não tem. Aí eu chego lá, ó, Eduarda, é bom falar logo porque Rafael tá ali toda animadinha. Ela disse que já tem inclusive uma festa para esse final de semana. Ou você fala, ou vai ficar presa ainda mais tempo. Então vamos lá. Ambas como agentes racionais, Rafael pensa, se Eduarda confessar, o que é melhor para mim? Se a Rafael vai pensar isso, ela vai olhar só essas duas células aqui, não é? Tá, então vamos lá. Se Rafael confessar, é melhor para ela o quê? Desculpa, se Eduarda confessar, Rafael, é melhor para você o quê? Confessar ou se calar? Ficar na minha. Ficar calada. É? Menos 10 é melhor do que menos 8? Não, aí tu vai ficar presa 10 anos, mulher. Confessa também. Não, peraí que eu não tô entendendo nada. Falar também, né? Porque poder dar uma polarização pra ela. Então pensa assim, se Chega tá nervosa. eu olhando essas duas células aqui, se Eduarda confessar, é melhor para você, Rafael, fazer o quê? O seu é o primeiro número. Ai, peraí que eu não tô entendendo. Se ela confessar, Aí você vai olhar essas duas células aí. Qual o primeiro número melhor? a gente quer que eu tô... Professor, vamos pra parte que eu não tô entendendo. Se ela confessar, então ela assumiu o crime. Então, pra mim, seria melhor ficar calada. Não é ela assumir o crime. Ela servir então... de testemunha para lhe punir. Então... Se ela, ao invés de confessar... Vamos botar aqui aí outro eu nome. falo e boto nas costas dela também. Usar uma nomenclatura brasileira. Delatar. Rafael é o primeiro número, né? Exatamente.
Então, para ela é melhor ela delatar também, porque aí o prejuízo para ela ainda é grande, mas é menor do que... Menos 8 é maior do que menos 10, não é? É. Tranquilo? Tranquilo, Rafael? Rafael? Tranquilo. Tá. Aí você, como agente racional, eu vou pensar em todas as hipóteses. E se Eduarda se calar? Ou seja, essas duas células aqui embaixo. Qual o melhor comportamento para você? Qual o melhor resultado? Me calar também. É? Porque entre 10, entre ficar 10 e ficar Não. 3, eu Você prefiro vai comparar ficar essas 3. duas. Você vai comparar 0 e menos 3. Tu conta, mulher. Tu conta. Pera, não sei. Agora eu tô confusa. Você tá entendendo que eu sou meio honesta? Eu tô confusa. Vamos Zero lá. é maior que menos 3, daí para ela é Melhor ela falar. É melhor ela falar, porque 0... É melhor que menos 3. No meu caso, eu falaria que as pessoas estavam... Mas o melhor é todo mundo ficar calado, é isso. Então, se a Eduarda ficar calada, é melhor você delatar. Pera. Concorda? Melhor você delatar para ir para casa. Sim. Tá, então a estratégia dominante para Rafael é delatar. Pouco importa o que a Eduarda faça, para ela é melhor delatar. Tranquilo? Oi, Eduarda. Oi. Eu tô tentando acompanhar o raciocínio que eu fiquei um pouco perdida. Tá, então vamos lá de novo. Quando você vai decidir o seu comportamento, você olha o comportamento do outro para saber o que é melhor para você, não é? Então vamos lá. Vamos começar então por você. Aí você pensa, Rafael tem duas estratégias, não é? Ela pode delatar ou ela pode se calar. Sim. Então vamos por partes. Se Rafael delatar, então olhar essa primeira coluna aqui. O que é melhor para você? A gente olha para o segundo número. Delatar também. Delatar também. Vai ficar aqui menos 8. Não é isso? Uhum. Tá. A segunda estratégia de Rafael é se calar. Se ela ficar calada, qual a melhor estratégia para você? Delatar. Delatar. Não é isso? Então, Entendi. independente do que Rafael faça, a sua estratégia dominante, a que prevalece, é delatar. Tá. Agora vamos pensar, vamos mudar de posição. A gente pensa agora como Rafael. Vou parar aqui. Rafael pensa, se Eduarda delatar, qual a melhor estratégia para mim? Ou seja, eu vou olhar essas duas linhas aqui, essas duas células aqui. Se Eduarda delatar, Rafael vai preferir menos 8, ficar preso 8 anos ou ficar preso 10 anos? Hein, Rafael? 8, vamos delatar também. 8 anos. Vai ficar presa por menos tempo. E quando você está decidindo, você não sabe ainda qual foi a decisão de Eduarda. Então a gente tem que traçar as duas possibilidades. Vamos pensar aqui no segundo cenário, que é a Eduarda ficar calada. Se ela ficar calada, o que é melhor para você, Rafael? Ir para casa ou ficar presa 3 anos? Vamos para casa? Eu acho que vou para casa, galera. Pronto. Ou seja, delatar. Não é isso? Não é isso, Rafael? É isso. Pouco importa o É o comportamento. dilema do X9, basicamente, que você está tentando explicar. Pouco importa o comportamento de Eduarda, a escolha dela, sua estratégia dominante vai ser delatar. Certo? Como a gente vê aqui, o resultado desse jogo, mais provável, é ambas as partes delatarem. Vamos, Eduardo, fazer um acordo, a gente vai falar nada. Só que aí, Nunca vai falar nada. mas o que é que acontece? Vocês não podem conversar durante. Então pode fazer esse acordo antes, mulher. Faz acordo antes. Mas se ela não cumprir o acordo, o que é que vai acontecer?
Aí ela fica presa mais tempo. Se lembra o que a E gente, morre na cadeia. se lembra o que a gente viu na aula passada de risco moral? Sim. Como é que você vai garantir que ela vai cumprir esse contrato? Aí, pronto. Aí, por que que esse jogo é tão legal e tão útil? Uma série de situações em várias coisas da sociedade se aplica esse tipo de coisa. Porque como o Fábio falou no início, o melhor resultado para as duas era ficarem caladas, né? Que ficaria só aqui -3 e -3. Cada um ficaria preso 3 anos. E aí, nesse jogo, termina que o resultado não é o melhor para as partes. A cooperação seria melhor, mas cada uma das partes tem estímulo para desviar o comportamento. Aí é onde entra o papel de várias instituições, no sentido econômico da palavra. Sejam os contratos, contratos executáveis. Nesse exemplo aí de Rafael combinar com a Eduarda, não funcionaria, não é? Mas por que com a máfia russa funciona? Porque ele tem uma maneira de garantir que esse contrato seja cumprido. De executar esse contrato. O A contrato ameaça que vem é pior do que delatar. delatar. O contrato é o seguinte: se você me delatar, sua família toda morre. Não tem problema. Morre tudinho. Não é só você, é a família toda. E eles cumprem por conta... Por que que eles cumprem? Por que que não fica ameaça vazia, Rafael? Porque tem mais desvantagens de você falar alguma coisa Porque é um do jogo que você repetitivo. ficar assim, lá. Porque é um jogo repetitivo. Se eles não cumprirem, mesmo que o mafioso lá goste de você, ele vai lhe matar. Porque senão ele passa uma mensagem muito ruim pro mercado dele. Que as promessas dele não são válidas. Então, por conta da reputação, ele vai lhe matar. Tá. Além dos contratos executáveis, e aí no sentido amplo, pode ser desde o do crime organizado a ser executado judicialmente, também tem organizações públicas. Vocês já ouviram falar no negócio chamado guerra fiscal? Ou não? Guerra fiscal é quando os entes começam a reduzir seus tributos para atrair investimento. Então, Paraíba e Pernambuco, vários estados do Nordeste vivem guerra fiscal. Um começa a dar mais desconto no seu imposto para atrair investimentos de fora do estado. Termina que é ruim para eles isso, porque eles reduzem a arrecadação deles. Né? O ideal era manter o nível de investimento sem precisar baixar a arrecadação. Para garantir que essa guerra fiscal acontece também com paraíso fiscal, Edson, só que é entre países. E tem alguns estudos muito legais para isso. Tá, mas guerra fiscal, que pode ser entre países ou entre estados, e eu comecei falando dos estados porque a Constituição brasileira, para evitar uma guerra que todos percam, que seja muito pior, criou um órgão que se chama CONFAZ, é o Conselho Nacional Fazendário, para regular essa relação entre os estados. Então existe um órgão público, mas quando eu digo público aqui não significa necessariamente uma pessoa jurídica de direito público, para regular essa situação. Tá? Então, pegar um outro exemplo aqui. Questão do clima. Tá? O controle da emissão de poluentes.
vamos supor, existe cientificamente evidência que a emissão de gás carbônico e outros derivados da queima de combustível fóssil é prejudicial ao meio ambiente. Tá? Então, esse é o pressuposto básico. Só que quando a China aumenta a emissão deles, prejudica todos os países, não é? Adianta Brasil, Estados Unidos e Europa pararem com a emissão? Não. Se a gente for olhar direitinho, qual o melhor resultado para todos? Se todos conseguissem reduzir sua quantidade de emissões. Se a gente for olhar, é muito parecido, é um tipo de dilema do prisioneiro. Só que aí não só com 2 jogadores, com N jogadores, onde o melhor resultado para todos seria cooperar. Mas por que isso não acontece? No caso dos gases do efeito estufa. Por que não acontece essa cooperação? Porque não tem como confiar que o outro cumprirá com a sua parte? Sim. E primeiro, Felipe, não É tem difícil chegar a um acordo também, às vezes. Exatamente, não tem nem como você obrigar o outro a assinar o contrato. Eles podem dizer, não, deixa aí, quem quiser poluir menos, eu vou continuar poluindo. Porque o último a poluir é sempre o que tem o melhor resultado. Ou no caso do trabalho em grupo, imagina, vocês vão fazer um trabalho em grupo uma vez só e nunca mais vão ver as pessoas. Lá no exemplo que vocês estão pagando a disciplina de Economia Internacional. Só que não só são vocês. Todas as pessoas da sala se juntaram ali aleatoriamente. Tá? Elas não vão se ver novamente. Qual o estímulo que tem para estudar mais, para fazer o melhor trabalho, para fazer o mínimo? É fazer o mínimo e confiar que os outros vão fazer. Então, o dilema do prisioneiro, ele termina sendo o jogo mais conhecido porque ele se aplica em várias situações onde o melhor resultado o melhor resultado seria cooperar. Mas você não tem, mas ambas as partes têm estímulo para desviar. Só para fazer a relação com outra parte da aula passada, risco moral. Tá? E aí a gente tem várias situações que a gente tem que considerar. A primeira delas, é possível você criar esses contratos? É possível você aumentar informações? É possível, esse jogo acontece uma vez só ou repetidas vezes? Porque se é um jogo repetitivo, a reputação importa. E você pode, mesmo sem as duas partes, no caso sem Rafael e Eduarda, mesmo sem elas conversarem, elas podem chegar nesse melhor resultado. Existem várias estratégias complexas no sentido de terem várias etapas, não que sejam difíceis, para as partes cooperarem. Por exemplo, elas podem decidir começar ambas se calando. É um jogo repetitivo. Elas podem, eu vou me calar e vou fazer depois, minha jogada seguinte vai ser, minha estratégia seguinte vai ser repetir o que a outra fez. Então a Eduarda pensa, eu vou começar me calando, ou fazendo um trabalho bem feito, ou é um trabalho em dupla. A Eduarda pensa, eu vou fazer o máximo, e se eu perceber que a Rafaele não fez o máximo, quando for no próximo trabalho eu vou inverter. Eu vou fazer o mínimo possível. Então o comportamento de a estratégia de um jogador vai depender da estratégia do jogador anterior
do jogador na rodada anterior. Entenderam? Se a outra parte, se o outro jogador cooperar, eu vou continuar cooperando. E aí existem várias variações. Por exemplo, eu vou seguir sempre cooperando até que a outra parte não coopere, e aí depois desse ponto é sempre não cooperando. Outra estratégia, eu vou continuar cooperando e vou sempre me comportar exatamente igual ao que o outro fez na jogada anterior, que é o que se chama de tit for tat, que é isso por aquilo. Então tem várias estratégias distintas que você pode colocar para tentar atingir esse melhor resultado, mesmo sem a intervenção das instituições. Então, professor, o contrato executório e os órgãos públicos, eles servem para reduzir esse risco moral, né? Exatamente. Mas não são as únicas formas, Daniel. Entendo. Como eu disse, se for um jogo repetitivo, você pode encontrar formas dentro da relação entre vocês mesmos. Tá? Então, enfim, espero que vocês tenham gostado dessa introdução do Teoria dos Jogos. A microeconomia, como eu falei inicialmente, ela tem basicamente duas grandes linhas. A microeconomia clássica, que é a teoria do preço e a teoria dos jogos. Ambas analisam o mesmo fenômeno, só que sob ponto de vista diferente. Tá? Mas a teoria dos jogos é o ferramental matemático para analisar as interações humanas. As interações humanas vão depender dos estímulos. A teoria do preço, ela analisa as relações humanas a partir dos estímulos. Então, uma vê a interação influenciada pelos estímulos e o outro vê o comportamento pelos estímulos influenciado pela interação. Então, são complementares. Próxima aula a gente vai fazer eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, envolvendo esses últimos assuntos. Na próxima aula a gente faz uma revisão do curso inteiro e na outra vai ser a prova. É isso, pessoal? Então, se tiverem alguma dúvida, repito, fiquem à vontade, se antecipem. Tá? Com relação à data de entrega, a gente vai negociando. Pode ser para sexta-feira, tá bom para vocês? Para essa sexta, depois de amanhã? Amanhã? Não? Então, para não dizerem que eu sou intransigente, sábado tá bom, né? Sábado depois de amanhã, 2 dias. Não, então vamos negociar, nem eu nem vocês. Professor, vamos negociar um negócio. Rafael vai pedir uma coisa pra você, de coração. Meu aniversário domingo, entendeu? Domingo vamos agora? na paciência de... Olha aí, que presentão. Então, entrega no domingo. Não, tá na ótimo, paciência, entrega na terça. Na terça, por favor, na terça. Pronto, na terça-feira. Não, quarta. Vamos negociar quarta. Terça-feira fica... Eu vou botar menos questões. Na terça-feira é melhor para mim, porque na quarta-feira dá para eu corrigir melhor. Tô triste. Tá nada. Era melhor no sábado? Final do semestre. Não, quarta. É uma pena que, enfim, a carga horária é pequena. É uma questão de matemática. É melhor para a turma inteira quarta. É só para o senhor. É bom. Mas, consequentemente, se é bom para mim, é bom para vocês também. Claro. Não! Ô, professor, não faz isso, não. Não, tudo bem. Não tem nada a ver isso, não. Não tem nada a ver isso, não. Olha que tem. Pode ser na quarta à noite. Show, professor. É uma pena que, enfim, como eu disse, a carga horária é pequena, até aproveitar. Maria Clara é da turma da noite, e como eu disse, pode vir em qualquer horário, mas ela veio agora porque ela está num grupo de quê, Clara? De arbitragem, tá. A arbitragem tem muito de negociação, que é algo importantíssimo para vocês. Existem várias estratégias interessantes de negociação. É pena que na carga horária da gente não dá para trabalhar um pouco isso. Que negociação é muito de você criar os estímulos certos. Existem várias coisas interessantes para você trabalhar com isso. Por exemplo, só para
para